Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Vamos seguir a nossa playlist de Física aplicada ao ensino médio. Dentro da termologia, nós estamos tratando da termodinâmica e vamos ver agora o chamado ciclo de Carnot. Vamos entender, para começar, a máquina térmica. O que vem a ser máquina térmica? É mais uma revisão. Já sabemos que máquina térmica é aquela que funciona a partir da energia gerada por uma fonte de calor. Essa fonte é chamada de fonte quente. Então ela gera energia e coloca um sistema em funcionamento. Então isso é chamado de máquina térmica. Mas evidentemente que toda a energia gerada pelo calor não é convertida em trabalho. Há uma grande perda. Então esse engenheiro, chamado Carnot, ele criou um sistema, uma espécie de roteiro, que levou o nome de ciclo de Carnot, que mostra para os engenheiros qual é a melhor maneira de construir esse tipo de máquina, máquina térmica, para o melhor aproveitamento da energia gerada pelo calor. Então vamos ver o seguinte, pessoal, esse sistema que ele criou, nós temos agora apenas um contato. Aqueles que vão se aprofundar nas engenharias é que realmente vão estudar mais a fundo esse assunto. Ele diz o seguinte: temos a necessidade de dois movimentos de expansão e dois movimentos de compressão nesse sistema. Então aqui tem um esqueminha para a gente visualizar. Então observe aqui, ó, aqui tem a marcação de pressão, aqui tem a marcação de volume. Então aqui é pressão por volume. Essa curva aqui, ó, e essa estão marcando a temperatura. Então aqui eu tenho temperatura 1, temperatura 2. Em qualquer ponto dessa curva, a temperatura vai ser sempre a mesma, o T1. A mesma coisa aqui, sempre o T2. Então vamos pensar num tubo que tenha um certo gás. Essa ideia é importante. Aqui eu tenho o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D. Aqui nós vamos encontrar esses quatro movimentos, dois de expansão e dois de compressão. Observe o seguinte, aqui eu estou no ponto A. Quando eu estou no ponto A, ó, eu tenho esse volume. Agora vamos deslocar até o ponto B. Olha o que aconteceu. Agora eu tenho esse volume. Eu saí desse volume aqui para esse. Claro, estou aumentando. Então estou expandindo. Então isso é um movimento de expansão. Porém, a temperatura manteve-se a mesma. Ocorreu uma expansão do gás, mas a temperatura manteve-se a mesma, porque tudo aqui é T1. Então, essa transformação é classificada como isotérmica. Não mudou a temperatura. Ok? Agora vamos observar o seguinte, agora do B ao C. Então eu estava aqui, ó, volume. Agora aqui eu tenho esse volume. Aumentou um pouquinho o volume, expandiu. Do B ao C também é um movimento de expansão. Mas olha o que acontece. Isso aqui deve ser feito de uma maneira muito prática para mudar da temperatura T1 para a temperatura T2. Mudar a temperatura. Mas por ser muito rápido, muito eficiente, não há perda de calor. Não há perda de calor. É uma expansão, mas não ocorre perda de calor. Então isso aqui é chamado de transformação adiabática. Uma transformação adiabática de B a C. Agora eu vou sair do C e vou até o D. Olha o que vai acontecer. Eu estou com esse volume e agora vou chegar nesse aqui, ó. É claro que agora estou diminuindo o volume. Então isso aqui é uma transformação que gera uma compressão. Mas a temperatura também não muda. Então aqui eu tenho uma transformação novamente isotérmica. Transformação isotérmica. Não mudou a temperatura. Agora, finalmente, eu vou sair de D até A. De D até A, o que vai acontecer com o volume? O volume vai voltar aqui um pouquinho. Vai comprimir. Continua sendo de compressão. Mas isso aqui é feito de maneira muito prática. Muda a temperatura, mas não tem perda de calor. Não tem troca de calor. Ok? Então, essa é a ideia. Isso aqui é um esquema que os engenheiros devem seguir na hora de construir suas máquinas para ter o melhor rendimento, o melhor aproveitamento da energia gerada pelo calor. Então, a gente sintetiza nisso aqui. Temos dois movimentos, dois de expansão, AB, BC, e dois de compressão, do C a D e do D a A. Ok? Então, fechou-se um ciclo aí.
Bem, agora vamos entrar na parte que realmente nos interessa, que é reconhecer as fórmulas para aplicar na resolução dos exercícios e também ficar acostumado com a linguagem. Vamos ver aqui rendimento máximo, estamos falando do sistema de Carnot. Então ele diz o seguinte: depende exclusivamente das temperaturas absolutas das fontes quente e fria. Fonte quente e fria. Já comentamos isso, fizemos exercício nos vídeos anteriores. Então ele deixa essa fórmula aqui, ó. Isso aqui, esse N estilizado, letra grega aqui, ó, pode ser chamado de eta. É igual a 1 menos. Aí você vai montar essa razão aqui, ó. Temperatura absoluta da fonte fria dividido pela temperatura absoluta da fonte quente. Sempre vamos ter essa história de fonte fria, fonte quente. Então, resumindo isso aqui, vai ficar essa fórmula. Rendimento é igual a 1 menos T2, T2 indica a temperatura da fonte fria, dividido por T1, que representa a temperatura da fonte quente. Isso aqui é sempre nessa coerência. T2, temperatura da fonte fria, T1, temperatura da fonte quente. Outra coisa que a gente pode colocar aqui, ó. Aqui eu tenho Q1, Q2, T1, T2. O Q1, quantidade de calor da fonte quente, o Q2, quantidade de calor da fonte fria. E aqui eu tenho T1, T2, temperatura da fonte quente, e aqui o T2, temperatura da fonte fria. Você observa que eu posso fazer uma proporção. Esse Q1 está para Q2, assim como o T1 está para T2. É isso que está colocado aqui, ó. As quantidades de calor trocado entre as fontes são proporcionais às respectivas temperaturas absolutas. Então eu posso escrever aqui, ó, Q1 sobre Q2 está para T1 sobre T2. Então é bom guardar essas definições também. E vamos usar bastante na resolução dos exercícios a segunda lei da termodinâmica. Vamos então ao exercício para a aplicação da fórmula que a gente comentou agora há pouco. Uma máquina térmica tem rendimento de 25%. Aqui está o símbolo do rendimento. A fonte fria tem temperatura de 27 graus Celsius. Qual a temperatura da fonte quente? Então eu coloquei a fórmula aqui, ó, de rendimento, quando falamos do ciclo de Carnot. Rendimento é igual a 1 menos T2 sobre T1. T2 é a temperatura da fonte fria, T1 é a temperatura da fonte quente. Então nós queremos saber o T1. Agora tem um detalhe, ó. Ele deu a temperatura da fonte fria e em graus Celsius. Tem que passar para Kelvin. Pessoal, é o padrão. Tem que ser assim. Anote aí, ó. Graus Celsius é igual a Kelvin menos 273. Fizemos desde o começo do estudo da termologia. Então aqui, ó, eu tenho 27. Então vem aqui, ó, 27 vai ser igual a Kelvin menos 273. Se eu isolar o Kelvin, esse aqui muda de lado, então vai ficar positivo. Então vai ser 27 mais 273. Então eu vou ter 300 Kelvin. Então essa é a temperatura que eu vou colocar ali. Então vamos começar a resolução. O rendimento, 25. Outra coisa, não pode pôr o 25 assim. Ou é 25 sobre 100, ou é deixando na forma decimal, 0,25. É o que dá essa divisão. Vamos deixar o 0,25. Então é 0,25, que é igual a 1, menos o T2. O T2 é a temperatura da fonte fria, 300, já transformado, dividido pelo T1, é o que eu quero encontrar. Ok, então agora, resolvendo a equação, esse T1 tem que multiplicar todo mundo. Vai ficar T1 vezes 0,25. Vou indicar aqui, ó, 0,25 T1 igual. Tem que multiplicar isso aqui também. 1 vezes T1, T1. E o 300 não muda, porque o T1 está debaixo dele. Bom, agora esquece esse T1 aqui. Já foi feita a operação correta.
Vamos juntar os semelhantes. Tem 0,25 e esse vem para cá negativo. Então é 0,25 T1 menos T1. Aqui significa 1 T1 igual a menos 300. Aqui tem mais 0,25 T1 menos 1 T1. Então é 1 menos esse, dá 0,75 T1. E fica o sinal negativo, porque essa parcela é maior. Igual a menos 300. Ok, pessoal? É claro que tem negativo dos dois lados da equação. Então a gente multiplica a linha por menos 1 e automaticamente vai ficar tudo positivo. E se eu dividir negativo com negativo, também dá resposta positiva. Então sabe que vai dar positivo. Então T1 é o 300 dividido por 0,75. Ok? Segue aqui. O T1. Pessoal, essa divisão dá exatamente 400 Kelvin. Então, essa é a temperatura da fonte quente. Qual a temperatura da fonte quente? 400 Kelvin. Mas eu posso também, o exercício pode pedir, em graus Celsius. Então aí eu transformo de Kelvin para graus Celsius. Usa aquela mesma relação ali, ó. Graus Celsius é igual a Kelvin menos 273. Estou copiando novamente aqui, ó. Isso aqui. Então como que vai ficar? Eu sei que é 400 Kelvin. Então vem aqui. C 400 menos 273. Então agora, 400 menos 273 é 127. Então agora eu tenho 127 graus Celsius. Ok, então aqui tem as duas respostas para indicar a temperatura da fonte quente. Pessoal, veja os próximos vídeos que nós vamos trabalhar exercícios abordando o ciclo de Carnot. Dê like, compartilhe, faça a inscrição, se inscreva no canal, acione o sininho. Assim você mostra para a plataforma que o conteúdo é relevante, pode chegar a muitas pessoas e ao mesmo tempo está incentivando e valorizando o nosso trabalho. Até mais, tchau!